Olá, que bom ter você aqui para mais um dia do nosso plano de leitura anual. Hoje, no sexto dia, a gente vai mergulhar numa jornada fascinante. Sabe sobre o que acontece quando a gente ouve a palavra de Deus e como a nossa resposta a ela molda absolutamente tudo, desde o chamado inicial até as provações e, claro, a vitória final. Então, a pergunta central que vai conectar todas as leituras de hoje é essa aqui. Porque não se trata só de escutar com os ouvidos, né? Mas do que acontece aqui dentro, na nossa vida, depois que essa semente é plantada. Vamos começar a explorar isso juntos? Bom, nossa jornada de hoje começa com um dos convites mais radicais de toda a Bíblia, a história de Abrão, lá em Gênesis 12. É o ponto de partida perfeito para a gente entender como Deus inicia uma conversa e nos chama para uma aventura de fé. Agora, vamos parar um pouquinho para sentir o peso desse comando. Pensa bem. Deus pede para Abrão deixar para trás simplesmente todas as suas fontes de segurança, de identidade, de conforto. A terra dele, a família, tudo, absolutamente tudo o que ele conhecia. E para tornar tudo ainda mais impressionante, Abrão tinha 75 anos. Ele não era um jovem buscando aventura, de jeito nenhum. Era um homem estabelecido, sendo chamado para largar tudo por uma promessa. A fé necessária para simplesmente se levantar e ir, nossa, é algo imenso. Ok, depois que o chamado é feito, a questão passa a ser outra. Como é que esse chamado é recebido no nosso coração? E Jesus ilustra isso de um jeito perfeito na parábola do semeador, lá em Lucas 8, que revela as diferentes reações à mesmíssima mensagem. Essa tabela resume a questão de forma brilhante. A semente, que é a palavra de Deus, é a mesma para todo mundo, mas o resultado depende do tipo de solo que ela encontra, ou seja, da condição do nosso coração. Para alguns, a palavra mal chega e já é roubada. Para outros, a fé até brota rápido, mas murcha na primeira dificuldade. E muitos se deixam sufocar pelas preocupações do dia a dia. Mas existe o bom solo. Aqueles que ouvem, abraçam a palavra e com paciência dão frutos. Mas e aqui está a realidade, né? Mesmo no bom solo, as tempestades chegam. Dizer sim a Deus não é um escudo contra as provações. Vamos ver como Abrão, Davi e até os próprios discípulos de Jesus enfrentaram seus medos. Olha só para Abrão, o mesmo homem que teve fé para deixar tudo para trás, agora, diante da fome no Egito, é dominado pelo medo. Ele teme pela própria vida e tenta resolver as coisas do jeito dele, nos mostrando que até os gigantes da fé podem tropeçar. E aqui a tempestade é literal. Os discípulos estão num barco com o próprio Jesus, mas o pânico toma conta. As ondas, o vento, eles estão tão focados no caos que se esquecem de quem está ali, dormindo tranquilamente no barco. O medo imediato cega a fé deles. E então a gente mergulha na angústia crua de Davi no Salmo 6. Aqui a tempestade é interna, é emocional. A dor, o cansaço de chorar, aquela sensação de que Deus está longe, é uma luta que pode nos esmagar e testar tudo aquilo em que a gente acredita. Mas a história nunca termina na tempestade. A grande questão é, o que acontece quando a gente se agarra à fé, mesmo no meio do caos? É aí que vemos o resultado poderoso da perseverança. Jesus usa uma analogia poderosa em Lucas 8. A fé que atravessa a tempestade não foi feita para ficar escondida. Ela se torna uma lâmpada, uma luz visível que serve de testemunho para os outros. A perseverança transforma a nossa fé de algo privado em uma luz que guia. E este slide ilustra perfeitamente a virada de Davi. Ele começa o salmo em desespero, mas termina com essa declaração de certeza. O lamento se transforma em confiança, porque ele não desistiu de orar. Ele sabe que foi ouvido. A tempestade pode ter passado, mas a fé permaneceu e mais forte do que antes. Então, o que a gente viu hoje é um ciclo completo, que é também um convite para cada um de nós. Tudo começa com o chamado de Deus, é moldado pela recepção do nosso coração, testado por tempestades e, finalmente, através da perseverança, produz um fruto que ilumina. Se essa reflexão ajudou a enxergar a jornada da fé de uma nova maneira, fica o convite para curtir este material e seguir o canal Pneuma BR. Assim, a gente pode continuar nesta jornada anual de descobertas pelas Escrituras. Juntos, um dia de cada vez. E a gente termina com a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos logo depois de acalmar a tempestade. É uma pergunta direta, pessoal, que ecoa através do tempo e chega até nós hoje, nos convidando a refletir sobre o estado do nosso próprio coração. Onde está a nossa fé?